Bom dia, Nath Akil. Que bom que você está aí. Que legal. Bom dia, Russi de Corflores, Simone. Que bom, Simone. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, Simone. Ana, irmã Zilda, que bom. Rejane, grande Edilma, que bom. Bom dia, você. Bom dia, bom demais vocês estarem aqui. Carla, minha mãe também acabou de entrar. Maria, Alice, bom dia a todos. Convidem aí seus amigos, seus parentes aí. Tô vendo aqui a Evelyn também, a Dani. Tá chegando, hein, Dani? Vai ser sábado. Dani vai se casar no sábado, que bom. Vai ser bênção demais. Que bom estarmos aqui juntos. Tô vendo aqui meu amigo Davi Braga. Que bom, Davi. Que Deus abençoe muito a sua vida, te dê uma manhã muito especial na presença do Senhor. Eu já fixei aqui o texto que nós vamos estudar, que é Marcos capítulo 7, do 31 ao 37. Marcos capítulo 7, do 31 ao 37. Então você pode abrir a sua palavra, se for possível, mas de qualquer forma eu vou ler para você a palavra de Deus em Marcos capítulo 7, do 31 ao 37, e depois juntos nós vamos orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Então eu quero ler para você a palavra de Deus, para que nós possamos através dela meditar no que o Senhor tem para nós nesta manhã e neste dia. Veja só o que a palavra de Deus diz. Diz assim, lá em Marcos capítulo 7, do 31 ao 37, diz assim: de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Então veja os movimentos. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Quero orar com você. Bom dia a todos que chegaram depois. Se você quiser neste momento convidar seus familiares, seus amigos para estarem conosco, você pode fazer neste momento. Nós vamos orar. Acabamos de ler Marcos 7, 31 ao 37, que é um texto tão importante também dentro desse evangelho. Nós vamos compreender por quê. Porque aqui temos mais uma cura de um gentio, de um surdo e gago, na região de Decápolis. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, a sua vida, a minha, para que Deus fale aos nossos corações, para que os nossos corações sejam um solo frutífero, que acolha pela fé a palavra pronunciada pela boca de Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Como tem sido renovador estar todos os dias diante da tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor nos abençoe através desta narrativa. Que estas palavras encontrem morada no nosso coração. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que bom estar com você, que bom. Bem, depois daquela incrível experiência que Jesus teve com a mulher Ciro-Fenícia, bom dia Daniel, Luiz. Bem, depois dessa incrível experiência, Jesus ainda em território gentio, veja, eu quero ler para você o que diz a palavra, retirou-se das terras de Tiro e foi para Sidom, deixando Sidom também
foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. É uma região predominantemente helenista, né? Com a influência, né, da cultura, da cosmovisão, da filosofia grega. Então veja, uma região predominantemente gentia. Veja, depois dessa experiência incrível que ele teve com a mulher cirofenícia, ele ainda em território gentio, ele tem um encontro com um surdo e gago que lhe trouxeram. Veja, através da mulher cirofenícia, nós conseguimos compreender que apenas as migalhas são suficientes para implodir os limites étnico-geográficos, né, para que então o evangelho alcançasse os gentios. Apenas as migalhas são suficientes para implodir os limites étnico-raciais, para que o evangelho, para além dos limites de Israel, Jerusalém, alcançasse também os gentios. Jesus se retirou das terras de Tiro e de Sidom e atravessou a região de Decápolis. Aliás, Decápolis nós já havíamos estudado na narrativa do Gerazeno, porque ele é enviado a Decápolis como missionário. Decápolis é uma expressão grega, Decápolis, né, que significa 10 cidades, ou 10 cidades onde predominava a cultura grega. E essas cidades se localizavam a leste do mar da Galileia. Então veja, essas 10 cidades se localizavam a leste do mar da Galileia, com exceção de Escitópolis, que era a única cidade entre essas 10 que se localizava na Cisjordânia. Mas veja, essas 10 cidades são predominantemente gregas, de cultura grega. E lá em Decápolis, trouxeram a Jesus um surdo e gago. E eles suplicavam a Jesus que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Agora veja, o que o texto diz é que Jesus, separando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, tocou sua língua com saliva, ergueu os olhos, suspirou e disse, Efatá, que traduzido do aramaico significa abre-te. Jesus disse Efatá, que traduzido significa abre-te. Agora veja, nós temos que entender um pouco isso. Efatá não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica, é apenas uma palavra aramaica que foi inclusive traduzida pelo evangelista. O evangelista faz questão de traduzir esse vocábulo, Efatá, que significava abre-te. Veja, em Marcos 7, o evangelista traduz leis cerimoniais, as leis cerimoniais de lavagem, de ablução dos judeus. Lá em Marcos 7, ele traduz essa cultura para os seus ouvintes, para os seus leitores. Em Marcos 5, na cura da filha de Jairo, ele traduz aquela expressão Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E aqui nesta narrativa, na cura de um surdo e gago, nessa região de Decápolis, nessas 10 cidades predominantemente de cultura grega, com predominância da cultura grega, ele diz Efatá e traduz abre-te. Por que será que Marcos traduzia expressões aramaicas? Por que Marcos fazia questão de traduzir, veja só, a cultura dos judeus, as leis cerimoniais dos judeus? Por que ele fazia tanta questão? Porque os seus leitores provavelmente não eram judeus, não estavam familiarizados com o aramaico, não estavam familiarizados com as leis cerimoniais. Então ele faz o exercício de traduzir Efatá, de traduzir Talita cumi, de traduzir as leis cerimoniais, as leis de abluções, a lavagem de copos, vasos, jarros, antes do partir do pão. Então ele traduz a cultura judaica, ele traduz os vocábulos aramaicos, a língua comum dos hebreus, a língua popular dos hebreus, para uma cultura gentia.
para uma cultura de gentios. Veja só, né? Aliás, Papias, que é um escritor cristão do primeiro terço do segundo século, ele diz que provavelmente os seus leitores são os leitores de Roma, da igreja de Roma. Então veja, veja só, Jesus de fato, ele aboliu, segundo o evangelista Marcos, as leis referentes aos alimentos. Veja qual é o exercício que Cristo, através das penas de Marcos, através da escrita do evangelista Marcos, faz para que esse evangelho alcance Decápolis, para que esse evangelho alcance Tiro, Sidom, os fenícios, para que esse evangelho alcance todos os povos. Então veja, Jesus em Marcos 7 aboliu, segundo o evangelista Marcos, as leis referentes aos alimentos. Aliás, no verso 19 diz: e assim considerou ele puros todos os alimentos. Quando ele diz que nada fora do homem pode contaminar o homem, mas o contrário, o que sai, o que procede do coração, porque o que procede do coração são os maus desígnios, os adultérios, os assassínios, tudo isso procede do coração, a impureza, tudo isso procede de dentro. Nada de fora pode contaminar o homem. Ao dizer isso, Jesus tornou puros todos os alimentos. Veja como Jesus e o evangelista Marcos, especialmente, está traduzindo o evangelho para uma outra cultura, para outros povos. Aliás, o sermão profético de Marcos capítulo 13. Em Marcos capítulo 13, no sermão profético, ele diz: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então veja, ele está falando sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre a parousia. E ele diz: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então veja, o evangelho não está limitado pela etnia, pelos laços sanguíneos de Israel, não. Pela filiação sanguínea a Abraão. Veja, os filhos de Abraão são além daqueles sanguíneos. Aliás, João Batista disse: destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quem são os verdadeiros circuncidados? Segundo Romanos 2, 18, 28 e 29. Não são aqueles marcados exteriormente, são aqueles marcados interiormente. A verdadeira circuncisão é aquela realizada no coração. Quem são os verdadeiros judeus? Quem são os verdadeiros israelitas? Não são aqueles que são meramente marcados no exterior, mas dentro. Então, antes da segunda vinda, antes da parousia, é necessário que esse evangelho, para além da etnia, dos laços sanguíneos de Israel, alcance Tiro, alcance Sidom, alcance Decápolis. Aliás, para lá Jesus envia o primeiro apóstolo dos gentios, o endemoniado de Gerasa. O evangelho está sendo proclamado a todas as nações. Então, narrativas como a mulher cirofenícia, a cura de um surdo e gago, o sermão profético de Jesus lá em Marcos 13 nos mostram isso, um evangelho explodindo, implodindo os limites étnico-raciais. Aliás, em Marcos 11, eu preciso ler isso para você. Marcos 11, quando Jesus entra em Jerusalém, ele vai para o templo. E lá no templo ele purifica o templo daqueles mercadores, dos vendilhões do templo. Sim, ele expulsa os cambistas, os comerciantes, os que tornaram uma casa de oração em um covil de salteadores. E é interessante porque lá, nesta cena da purificação do templo, Jesus, ele se relembra de Isaías capítulo 56. Ele cita Isaías 56. Eu quero ler para você o que diz Isaías 56, 6 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para cultuá-lo e amar o nome do Senhor, tornando-se assim seus servos, todos os que guardarem o sábado, sem profaná-lo, e os que abraçarem a minha aliança, eu os levarei ao
ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos do meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso é o que diz Isaías 56. Eu me alegrarei, eu os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no altar do Senhor. Sim, porque a minha casa, diz Deus, será chamada casa de oração para todos os povos. Então vejam, estas narrativas são impressionantes. Tanto a narrativa de Marcos 7, em que Cristo traduz as leis cerimoniais, inclusive derrubando a ideia de que os alimentos nos tornam impuros. Marcos 7, a narrativa da mulher Ciro-fenícia, quando ele diz assim: não posso lançar os pães destinados aos filhos aos cachorrinhos, mas, Senhor, as migalhas me são suficientes. Ou seja, as migalhas são suficientes para que a graça implodisse os limites, sim, étnico-raciais. A passagem de Marcos 7, a mulher Ciro-fenícia, a cura do surdo e gago, o sermão profético em Marcos capítulo 13, dizendo que é necessário pregar a todos os povos, a purificação do templo em Marcos 11, quando Jesus vai derrubando as mesas dos cambistas e cita explicitamente Isaías 56, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O peso dessas narrativas se iguala, por exemplo, a Romanos 9, 10 e 11. Vocês se lembram de Romanos 9, 10 e 11, aquele esforço gigantesco de Paulo para compreender por que os judeus não aceitavam o evangelho e por que existia ali sucesso entre os gentios na proclamação do evangelho, um esforço gigantesco, descomunal, para compreender o mistério que envolvia a não aceitação do evangelho por parte dos judeus e a aceitação explícita e clara dos próprios gentios. Ou, por exemplo, Atos 10 e 11, Pedro na casa de Cornélio, Pedro tendo que justificar por que entrou na casa de Cornélio, por causa de um lençol, no êxtase que ele teve em Jope, um lençol com alimentos impuros, e uma voz dizendo: não torne impuro aquilo que eu tornei puro, como se estivesse preparando Pedro para o grande encontro na casa de Cornélio. E o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, assim como ele tinha descido em Atos 2, na grande festa de Pentecostes. Aliás, festa que traduziu o evangelho para diferentes etnias e dialetos: partos, medos, elamitas, da Capadócia, da Frígia, da Ásia, da Panfilha. Todos ouviam em seus próprios dialetos as maravilhas do evangelho. Veja o evangelho implodindo os limites étnico-raciais. Como não nos lembrarmos de Atos 15, o esforço da igreja, o concílio de Jerusalém, para compreender na proclamação, na missão entre os gentios, o que deveria ou não ser realizado, ser feito. Leia Atos 15, leia a carta de Paulo aos Gálatas. Como Paulo esvazia o anti-evangelho de certos intrusos, legalistas, adversários do evangelho. Aliás, todos eles foram anatematizados pelo apóstolo Paulo, porque eles queriam acrescentar ao evangelho o rito da circuncisão. Ora, se acrescentarmos o rito da circuncisão ao evangelho, esvaziaremos o que Cristo fez na cruz. O que Cristo fez na cruz nos é suficiente. Não precisamos de absolutamente nada. Ele realizou tudo na cruz. O está consumado. Qualquer acréscimo é fermento, que leveda toda a massa, como diz Gálatas capítulo 5. Fermento que leveda toda a massa. Nós temos que tomar um cuidado. Aliás, Paulo disse aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, capítulo 3, verso 1, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Então vejam, Marcos, esses capítulos
especialmente 6, 7, 8 e 9 de Marcos, capítulo 11 de Marcos, capítulo 13 de Marcos, Gálatas, Atos 10, 11, Atos 15, Romanos 9, 10, 11, Efésios, capítulo 2, 3, nos mostram que o Evangelho não ficou em Jerusalém. Para além dos limites étnico-raciais, alcançou os gentios. E glórias a Deus por isso. Diz a palavra de Deus que, tirando-o da multidão, o surdo e gago, tirando-o da multidão, à parte, lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Depois de curar aquele surdo e gago, ele disse a todos que estavam ali, à parte, os que levaram esse surdo e gago à presença de Jesus, que não dissessem nada a ninguém. Ou seja, Jesus tira o surdo e gago à parte da multidão e diz que não contassem nada a ninguém. Ou seja, Jesus não cede à pressão do espetáculo. Jesus não cede à pressão da sociedade do espetáculo. O espetáculo não gera boas cristologias. O espetáculo não gera boas teologias sobre Cristo. Não. O espetáculo não gera boas confissões de fé. Jesus tira-o da multidão. Jesus destrói o espetáculo. E à parte, ele pôs-lhe os dedos nos ouvidos, lhe tocou a língua com saliva, ergueu os olhos ao céu, suspirou. Um gesto de profunda compaixão, de forte emoção. Ele ergueu os olhos ao céu, suspirou, porque ele era movido de intensa e profunda compaixão, e disse: Efatá, abre-te. E diz a palavra que abriram-se-lhes os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e ele falava desembaraçadamente. Como diz Isaías, para nós terminarmos a nossa devoção hoje, o nosso tempo com Deus hoje, eu leio para você Isaías 35, de 1 a 6, diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá com fartura, exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano, a honra do Carmelo e Saron lhes serão dadas. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firma os joelhos vacilantes. Dizei aos aflitos de coração: sede fortes, não temais, o vosso Deus virá com vingança. Sim, ele virá com divina recompensa e vos salvará. Agora observem bem. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Veja só, meu Deus do céu! Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. O coxo saltará como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Jesus é o cumprimento da profecia de Isaías 35. A Gabriela está perguntando aqui, Isaías 35. Isso, Isaías 35, de 1 a 6. Jesus cumpre a profecia de Isaías 35. O surdo e gago de Decápolis agora pode falar, pode ouvir. Tal era a manifestação e o cumprimento que a pessoa de Jesus realizou em Isaías 35. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Hoje a gente aprendeu com este episódio profundas lições. Não podemos deixar que o espetáculo pressione os nossos corações, pressione as nossas vidas, não.
Nós temos que entender que o Evangelho é para além dos limites étnico-raciais de Israel. Assim diz Marcos 11, Marcos 13, Marcos 7, Marcos 8. Assim diz Romanos 9, 10 e 11. Assim diz Atos 10 e 11. Assim diz Atos capítulo 15. Assim diz a carta aos Gálatas. Assim diz a carta aos Efésios. E lembre-se, Jesus é o cumprimento das profecias. Aliás, aqui em peculiar de Isaías 35. Os surdos ouvem, os mudos, os gagos falam desembaraçadamente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os nossos corações, que Deus nos dê um dia muito especial, um dia muito feliz, muito alegre na presença dEle. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor renove as nossas forças e que o nosso dia seja um dia para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, que através de nós os surdos também ouçam, os mudos também falem, os coxos saltem como cervos. Que através de nós, ó Deus, a cura chegue nesse mundo triste, hostil, doente. Deus, que nós sejamos o remédio para este mundo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tanta gente especial aqui. Que Deus abençoe. Que Deus dê a vocês um dia muito, muito alegre, muito feliz, muito abençoado em nome de Jesus. Né? Rosane, meu pai está aqui, a Gabriela, a irmã Beth, minha mãe. Estou vendo aqui tanta gente boa, a Cíntia. Que Deus abençoe a vida de vocês, a Nath, a Edilma, uma manhã e um dia na presença do Senhor. Grande abraço, Helmut, Caio, lá de Manaus, Dani, sábado estaremos lá, nesse casamento lindo. Márcia, Deus abençoe. Daniel, meu cunhado, que Deus abençoe a vida de vocês, um dia muito especial, no nome de Jesus. Amém.